Gente, olá, bom dia. Meu nome é Carol e esse trabalho que eu propus para o SBSE é um pouco do resumo da minha dissertação de mestrado, que é a proposta do modelo tarô estocástico. Nesse primeiro, eu tenho dois artigos. O primeiro é o modelo, a proposta dele. O objetivo é a aprimoração do modelo. Existe um modelo tarô que foi desenvolvido pelo professor Hector há uns 20 anos. E inserir nele, ele é determinístico até então, a gente trabalhou com ele de forma determinística. O objetivo é inserir nele uma forma, análise estocástica, inserir cenários, como é que acontece o desenvolvimento das empresas de distribuição. E a gente vai analisar aqui também como é que é o bem-estar socioeconômico das empresas. Primeiramente, falar sobre a ANEEL e qual que é o objetivo da regulação tarifária, da revisão tarifária, da regulação do setor energético, que visa o equilíbrio, isso que as duas meninas estavam comentando. Você tem que atender os interesses do governo, você tem que atender os agentes também desse mercado, que são os agentes regulados, as empresas, e os consumidores. Os consumidores precisam ter uma modicidade tarifária, que é uma tarifa justa, eles precisam ter a qualidade do serviço garantida, e os seus direitos garantidos, que todo mundo tem que ter direito à energia elétrica. E tudo isso, esse equilíbrio que a ANEEL promove é interesse público, em função do interesse público. Aqui uma apresentaçãozinha do modelo tarô. Isso aqui é o modelo tarô determinístico, de como ele foi apresentado pelo professor Hector. Começa por uma infraestrutura de rede e o consumidor vai ter uma utilidade a partir disso, ele vai consumir essa energia elétrica e isso gera uma utilidade para ele. No entanto, ele precisa pagar um preço por essa energia, que é uma receita bruta que vai para a concessionária. O excedente, que é a diferença entre a receita bruta e a utilidade, é o surplus do consumidor, é o benefício que ele tem do consumo de energia elétrica. Ele tem uma utilidade, mas ele paga um preço por isso. A diferença entre os dois é o benefício dele. Quando chega a receita bruta para a concessionária, a primeira coisa que entra nesse fluxo econômico do tarô são os tributos sobre vendas, que é o ICMS. Isso depende de cada estado, mas entre o ICMS, PIS e COFINS, dá mais ou menos 25%, depende de cada estado. Depois disso entra a receita líquida da empresa. Da receita líquida saem os custos operacionais. Aqui modelado no modelo tarô, ele está em função de um coeficiente de custos, que está em função da energia consumida, e aquele pezinho que são as perdas. Não vou entrar em detalhes. E depois eu tenho o EBITDA. Do EBITDA eu tiro a depreciação, que é uma poupança que a concessionária tem que fazer para cobrir, para repor a infraestrutura dela assim que os equipamentos depreciarem. Depois eu tenho o EBIT e eu tiro os tributos sobre o lucro. De novo, é uma nova tributação, que é o imposto de renda sobre pessoa jurídica e a contribuição social LL, que eu não lembro qual que é, sobre o lucro líquido. E mais ou menos, geralmente está 34% sobre o EBITDA, sobre o EBIT. E por último, eu tiro a remuneração do capital, que está definido pelo custo ponderado pela taxa de remuneração ponderada, que é o RW. Isso é calculado pela ANEEL também, é um estudo feito pelo WACC, e define qual que vai ser a remuneração. Isso aqui é a remuneração garantida da empresa, que vai ser o RW vezes a base de remuneração, o tanto de ativos que a empresa tem. É um ativo que a ANEEL considera como investimentos prudentes. Então, tudo que a empresa investe, que é prudente, ela considera como a base de ativos e essa vai ser a remuneração da empresa. Esse é o lucro da empresa. O EVA, que é uma visão mais moderna da empresa, ele avalia o excedente desse fluxo econômico. Você tira o excedente, vai sobrar alguma coisa depois de remunerar os acionistas? Esse é o EVA. Aqui agora, o que a gente pode tirar dessa estrutura? Os custos operacionais que saem ali da receita líquida, pagam os custos operacionais, eles que vão bancar aquela infraestrutura de rede que gera o uso da energia. Também os custos operacionais eu tiro o OPEX, o CAPEX e o GOVEX, que são os custos da empresa. O OPEX são os custos operacionais, o GOVEX são os dois tributos e o CAPEX engloba tanto a depreciação como a remuneração do capital. Aqui é uma visão, até a Dan Smith falava sobre isso, as empresas pequenas elas confundem um pouco. A remuneração do capital ela é um custo da empresa, ela precisa ser garantida.
E o EVA é o excedente. Então, não se pode considerar alguma coisa que tenha uma remuneração do capital, tem um EBIT que não cubra a remuneração do capital, está destruindo o valor da empresa. E para o outro lado aqui, a gente tem que, desse fluxo econômico todo, a gente consegue... Não, estou voltando. A gente consegue gerar um valor econômico agregado para a sociedade, que é o excedente do consumidor e o excedente dos investidores gera o excedente da sociedade. O paradigma da ANEEL é o seguinte, ele precisa cobrir todas as despesas da empresa. E o EVA, como é que ele garante, como é que isso fica justo? Como é que eu coloco uma tarifa justa? Porque é um monopólio. Então, as empresas elas têm a área de concessão e elas não têm concorrência. Então, elas não têm limite para o preço. Como é que a ANEEL assegura de que as concessionárias vão estabelecer uma tarifa justa? Aí vem o paradigma da ANEEL, que é exatamente esse. O que ela determina? O EVA tem que ser positivo, a empresa não pode destruir o seu valor econômico, mas a tarifa não pode ser muito alta, então o EVA fica fixado em zero. Então, isso não significa que a empresa não esteja tendo lucro. Como a gente viu, o lucro da empresa é a remuneração do capital. Então, o EVA fica igual a zero. Para o EVA ficar igual a zero, a gente tem essas três fórmulas aí que dão a otimização do modelo, que é o B, que é a base de remuneração do capital, otimizado, a tarifa otimizada e a energia vendida otimizada, para ter uma empresa sob equilíbrio econômico e financeiro e atender o paradigma da ANEEL. Agora a gente vai falar sobre os riscos da empresa. O que a gente inseriu de risco nesse modelo estocástico que foi criado? É óbvio que existem milhares de riscos dentro de uma empresa. Existem milhares de riscos dentro de uma empresa. A gente colocou aqui, mas a beleza de fazer uma análise é você simplificar. Então a gente colocou aqui o risco hidrológico e o risco econômico. O risco hidrológico é basicamente porque a gente tem uma estrutura hidrológica. A nossa energia... Nossa, fiquei nervosa com os 3 minutos, tô tensa. O nosso sistema, ele é predominantemente hidráulico. Então, e entram aí as bandeiras tarifárias, né? Quando tem pouco fornecimento de água, quando tem pouca água, a energia fica mais cara. Então, esse é o primeiro risco. Se eu tiver seca, é o risco de seca dentro do sistema. E o risco econômico a gente sabe que o PIB do país está diretamente ligado ao poder aquisitivo de compra de energia. Você vê até que existem gráficos mostrando isso. Então, estou dizendo aqui, justamente para avaliar se o Brasil entrar em crise, como é que fica o consumo de energia? Eu estou ferrada. Então, aqui eu modelei os dois, vou ter que mudar tudo. Eu modelei os dois coeficientes aqui, a avidez. Eu coloquei um padrão de random walk, que é fazer uma previsão de uma série temporal, está em parte relacionado ao passado e em parte relacionado a uma parte aleatória. Então está ali o coeficiente estocástico da avidez e o coeficiente estocástico dos custos operacionais. O coeficiente estocástico da avidez está em função do risco econômico e o coeficiente estocástico do custo está em função do risco hidrológico. Então, em parte aqui, que é o E vezes o Ezinho, que é um... Ué, cadê? Que é um número neperiano. Eu vou falar que o meu passado, como eu estou fazendo uma previsão de uma série, o meu coeficiente de custo ele está em função de uma eficientização que é imposta pela ANEEL e minha avidez está em função de um crescimento econômico, que é o Gzinho, que é o crescimento econômico não, crescimento de mercado, que é o Gzinho ali. Isso tudo foi encontrado através de simulações, que eu baixei os dados das concessionárias e tudo mais. Esse aqui é o novo modelo estocástico. Esse aqui é o novo modelo estocástico com as variáveis estocásticas ali, eu tenho o A, tudo vai ficar estocástico nesse novo modelo. Até o EVA e tudo mais. Aqui são os dados da concessionária que eu coloquei para fazer essa simulação. Eu entro a primeira parte aqui são os coeficientes determinísticos, eu faço a otimização, depois eu entro os coeficientes estocásticos da avidez e os coeficientes estocásticos do custo. Aqui eu estou falando que essa empresa tem 5% de crescimento, isso é baseado... Esses dados aqui eu peguei típico de uma empresa, não está relacionado a ninguém.
E meu desvio padrão, que é o erro aleatório, é 23 mega-reais por terawatt-hora. Já o coeficiente de custo, eu estou falando que eu vou ter uma eficientização de 1%, então os custos vão ter que reduzir em 1%. E meu desvio padrão é de 7 megahertz. Você passou seus 10 minutos. Estou sabendo. Só para te informar, tá bom? Não, é para você poder refazer isso e organizar depois, tá? Aqui eu faço uma análise, uma comparação entre os resultados. Eu tive uma receita bruta de 10 bilhões. Numa análise estocástica de futuro, eu tenho uma receita bruta que sobe, porque essa empresa ela tem um crescimento de mercado e um desvio padrão de 179 milhões. O meu G também aumenta, porque aumenta o mercado. E o meu EVA aqui, futuro, está previsto, ele estava em equilíbrio econômico no momento da revisão tarifária, ele está previsto para 43 milhões e um desvio padrão bem alto, bem maior do que a média. Então, se você colocar isso numa normal, você vai perceber que a chance de dar errado é muito grande. Aqui eu só coloquei um gráfico para mostrar como é que funciona, como é que os custos e o EVA variam em função dos coeficientes. Conforme o coeficiente de custo aumenta, os custos aumentam, e a avidez também aumenta, mas os custos têm impacto maior. E aqui o EVA, conforme o coeficiente de custo aumenta, o EVA diminui, e a avidez ela aumenta, mas muito pouco, comparado com quanto diminui o coeficiente de custo. A conclusão dessa primeira análise, que foi só uma aplicação do modelo, é mostrar como o coeficiente de custo, ele tem impacto muito mais relevante do que a avidez. Tá certo? Não, mas Cuidado com a nomenclatura lá, que ele lá, eu jamais ia no período, né? Toma cuidado. Então, é que se eu colocasse o Ezinho, por isso eu coloquei até uma legenda, porque se eu colocasse um Ezinho, vai confundir com o meu outro E. No tamanho. Põe ali negrito. Entendeu? Você realça ele. É que foi o professor Hector que deixou, eu achei que estava tudo certo. O professor Hector disse que estava. Não, coloca o outro E. Você está mudando, o erro. Tá. Uma sugestão, Carol, você não pôs os agradecimentos aí Na final, né? Tem que ter os agradecimentos. Tá? Talvez você poderia apresentar o segundo e a gente faz as perguntas no final. Tá. Na próxima. Ela já apresentou o outro, porque é uma sequência, claro! e depois a gente faz as perguntas.